estamos de volta com o Planeta Campo para destacar agora que o IBAMA notificou cerca de 800 produtores rurais no Pará, determinando que eles cumpram medidas de prevenção e controle a incêndios sob pena de autuação. O documento expõe dados como o nome completo e número do CAR dos produtores e prevê multas que variam de R$ 1.000 a R$ 75.000 por hectare em caso de fogo na propriedade. Para falar sobre as possíveis implicações dessa notificação, eu vou conversar agora com a doutora Rebeca Youssef, que é advogada especialista em agronegócio. Doutora Rebeca, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo novamente. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, um prazer te ter aqui com a gente de novo. E, doutora Rebeca, eu começo te perguntando se há algum motivo em especial para o IBAMA ter notificado esses 800 produtores em específico. Yael, nós não sabemos porque esses mais de 800 proprietários rurais específicos foram notificados. Esse é um edital que foge um pouco daquilo que nós temos como prática, que seria um edital de maneira geral, né, trazendo um comunicado geral para proprietários rurais. Esse não, ele traz proprietários específicos, identificados pelo nome da propriedade e pelo CAR da propriedade. Imagina-se que esses proprietários sejam todos aqueles que têm o CAR ativo dentro do sistema do CAR estadual e que estejam em regiões onde nós sabemos que são regiões de maior intensidade de fogo. Mas um motivo justificado e público nós não temos. Entendi. Agora, doutora, o documento traz 5 principais recomendações para a prevenção de incêndios. E aí eu queria que você explicasse para os produtores aqui quais são esses 5 principais recomendações e se essas recomendações elas já são naturalmente, né, amplamente adotadas pelos produtores e se existe alguma lei que exige isso, que realmente obriga os produtores a ter essas práticas nas fazendas. Esse edital de notificação, ele tem uma finalidade específica, que é trazer aos proprietários rurais a determinação de que eles tenham uma prática cuidadosa e preventiva. Então, nós temos ali no edital 5 passos principais. O primeiro é construir aceiros em torno da reserva legal e em torno das APPs, mas o edital não diz qual é a largura desse aceiro ou quais são as regras específicas para a construção de aceros. O edital traz também, em segundo lugar, a determinação de que esses proprietários realizem treinamento de equipe e disponibilizem material para combate a fogo, se for necessário. O edital traz também a obrigatoriedade de que os proprietários realizem um manejo adequado de pastagem para evitar um acúmulo de material combustível florestal, a famosa limpeza de pasto. O edital também prevê que os produtores mantenham uma postura de vigilância no período crítico de incidência de fogo e se articulem entre os vizinhos para bolar um socorro eficiente e imediato, se for necessário. E, por último, o edital traz a determinação de que os proprietários rurais cumpram o período proibitivo de uso de fogo específico do estado do Pará. Essas são as 5 medidas determinadas. Boa parte dessas medidas já são medidas naturalmente implementadas pelos proprietários, porque os proprietários rurais têm uma preocupação muito justa, inclusive, de não querer que o fogo atinja as suas áreas, porque os prejuízos são imensos, conhecidos, extensos. O Brasil está experimentando esse prejuízo na pele, infelizmente. Mas o edital não traz delimitações claras de como realizar essas medidas. A nossa legislação ambiental, ela prevê que todo proprietário rural, ele é sim responsável por qualquer dano ou por qualquer tipo de ocorrência que possa danificar as suas áreas de preservação. Então, essa obrigação todo proprietário tem enquanto proprietário daquela área. Nós já temos uma legislação que prevê de maneira robusta essa responsabilidade, mas no cenário atual nós temos uma preocupação aumentada em relação a delimitar se esses eventos são ou não criminosos. Sim. Aí, Rebeca, eu te pergunto, né? O documento ele enfatiza justamente a proibição ao uso ilegal do fogo em áreas de pastagem sem autorização. Isso indica que o IBAMA, de certo modo, presume a ocorrência dessa prática? E se não, por que uma notificação assim seria necessária? Sim. Nós temos uma preocupação muito grande nas áreas rurais de que quando um proprietário tem a área dele atingida por fogo,
que ele consiga comprovar ou que ele consiga delimitar que esse fogo ele tem uma natureza acidental e não uma natureza criminal, não uma natureza criminal. Essa é a maior preocupação hoje do produtor rural brasileiro. Mas nós temos culturalmente uma tendência de enxergar os eventos com fogo em área rural como se eles fossem todos criminosos. Então, quando nós temos um edital que faz um anúncio muito claro de que o proprietário rural precisa tomar medidas preventivas e se ele não tomá-las, o fogo será interpretado como crime, nós temos aí sim um indício de que o fogo na área rural, ele é inicialmente interpretado sim como um crime, e isso é muito perigoso para os proprietários rurais. Com certeza, doutora. Agora, como é que o IBAMA vai monitorar e garantir que essas normas de prevenção e controle que eles estabeleceram vão ser cumpridas pelos produtores? E há um prazo estabelecido para que os produtores implementem essas medidas preventivas que eles solicitaram? Essas são lacunas muito importantes que o edital não responde. Nós não temos no edital um prazo específico para comprovar essas medidas. Nós não temos no edital a previsão de uma sequência que o proprietário deva cumprir ou onde ele apresenta, né, os extratos de que ele está cumprindo. Como é que eu comprovo que eu cumpri essas medidas? Nós não temos essa resposta. Então, os proprietários rurais, eles estão em um limbo, eles precisam cumprir exigências que eles nem sabem como cumprir, para que não sejam interpretados como criminosos e, ao mesmo tempo, os produtores precisam se manter vigilantes, porque eles são os principais interessados de que o fogo não atinja os seus imóveis, pelos prejuízos que eles experimentam. O que nós recomendamos é que todo proprietário rural produza provas, documente que está adequado, documente que construiu aceros, documente os eventos, o socorro ao fogo, instrua seus colaboradores para criar uma produção de provas que evite que qualquer fogo seja interpretado como crime ambiental. Como que o IBAMA vai fiscalizar se essas medidas estão sendo cumpridas? Não irá. O IBAMA mantém uma postura institucional de realizar fiscalizações por sensoriamento remoto. Então, muito provavelmente, os focos de calor que forem detectados nos imóveis rurais, eles serão sim autuados por uso de fogo e depois o proprietário é que terá que se explicar e esclarecer que aquilo é acidente e não crime ambiental. Perfeito, doutora Rebeca. Agora, mesmo com essa insegurança jurídica, quando você fala que os produtores devem documentar, a gente está falando de tirar foto, de fazer vídeo, de boletim de ocorrência, é isso, doutora? Todas essas medidas. A partir do momento que você tem fogo na sua propriedade rural, a sua tendência natural é pedir ajuda, é pedir socorro. Documente esse socorro. Se você ligou para o Corpo de Bombeiros, grave a chamada. Se você chamou a Defesa Civil e foi atendido, peça um extrato deste atendimento. Você pode baixar aplicativos no seu celular para que as suas fotos e os seus vídeos já saiam com as coordenadas geográficas da área, com data e horário. E depois você pode apresentar esses registros nas delegacias de polícia para registro de boletim de ocorrência ou lavratura de atas notariais. Esse é o principal ponto de atenção que nós chamamos aos proprietários rurais com áreas atingidas. Documentem o acidente e documentem a sua ação preventiva, a sua ação corretiva de socorro em relação ao fogo, para deixar muito claro que você é uma vítima do fogo e não um criminoso ambiental. Perfeito. Agora, doutora Rebeca, uma coisa que me chama a atenção é que esses incêndios, eles vêm acontecendo, né, em todo o país, não só no Pará, né, e não só nas áreas rurais, mas também em áreas de mata de modo geral. Então, essas exigências que estão sendo feitas para os produtores, elas, de certo modo, vão além ao que o próprio governo tem conseguido fazer para evitar esse fogo. Então, qual que é a sua opinião sobre isso, né? São medidas proporcionais à realidade, à capacidade dos produtores rurais? Nós desfrutamos de um cenário de aumento significativo de fogo em todo o país. A gente observa que todos os biomas estão sendo vitimados. A exemplo do que a gente assistiu no estado de São Paulo, por exemplo. E nós vemos também muita cobrança em cima das ações do governo federal, no sentido de proporcionar socorro. Esse socorro ele precisa vir também para o produtor rural. Um incêndio em área rural,
ele tem uma dificuldade aumentada para ter acesso a corpo de bombeiros, até pela questão do deslocamento. Então, o produtor rural, o proprietário rural, ele está na ponta da linha. Ele é aquele que mais é cobrado e é aquele que menos tem retorno. As obrigações que hoje o IBAMA estão jogando nas costas dos produtores rurais, dos produtores, dos proprietários rurais, são obrigações aquém ao que o próprio governo federal proporciona. Então, nós temos a sociedade civil precisando dar conta sozinha de uma obrigação que é estatal. Entendi, doutora Rebeca. Agora, uma coisa que também me chama a atenção é que, recentemente, o governo sugeriu a possibilidade de confiscar terras em casos de incêndios criminosos, assim como já é feito em situações de trabalho análogo à escravidão. Isso é mais um risco, né? Quais os riscos dessa proposta para os produtores rurais e como que eles podem se proteger legalmente? Tem a ver com o que a gente já falou aqui de documentar tudo? Confisco de área rural, confisco de propriedade é uma medida extrema. Nós não temos na nossa legislação a possibilidade de que um crime ambiental, como queimadas, mesmo que queimadas ilegais, rendam este tipo de efeito. Pessoalmente e profissionalmente, eu interpreto esse anúncio como muito perigoso. Nós estamos assistindo publicamente um governo federal fazer anúncio de implementação de uma política pública que sequer faz parte da nossa legislação. Então, isso ativa nos proprietários rurais uma angústia muito maior, um medo muito maior de estar já desfrutando de uma ausência de socorro e ainda de estar na mira de sofrer este tipo de violação de direito de propriedade. Nós não temos legislação que permita esse tipo de postura, muito menos postura governamental. Uhum. E é engraçado, né, doutora Rebeca, porque muitas vezes a gente vê que o medo do produtor não é nem exatamente a multa ou o embargo, e sim essa criminalização, né, e sim esse julgamento dos órgãos e da sociedade, né, doutora? Isso é uma situação muito delicada. A gente assiste o tempo todo anúncios gerais de que queimadas são crime ambiental, de que as queimadas são ilegais. Quando a gente cai nesse tipo de afirmação genérica, a gente desconsidera que boa parte do evento com fogo no campo, nesse período de estiagem, são acidentes. Não faz sentido imaginar que em plena seca, numa seca aumentada, e numa seca tão severa como a que a gente experimenta no Brasil todo nesse ano de 2024, imaginar que um produtor rural vá colocar em risco todo o seu patrimônio para realizar uma abertura de áreas, chega a ser até um pouco de deboche fazer esse tipo de relação. Então, os produtores rurais, eles têm hoje uma dupla preocupação, que é a preocupação natural e imediata de preservar o seu patrimônio, a sua atividade, a sua atividade econômica, e ainda de se defender dessa falta de compreensão. E é uma falta de compreensão que ela traz consequências severas. Ter o seu patrimônio bloqueado por multas ambientais, ter as suas áreas embargadas, receber multas ambientais e fiscalizações são medidas hoje bem severas e elas comprometem toda a atividade do produtor. A gente precisa construir uma rede de comunicação muito clara que deixe claro para a sociedade que o produtor rural brasileiro ele é o principal afetado com o fogo no campo. Então, ele é o principal interessado de que o fogo não esteja no campo, nesse período proibitivo e nesse período de seca aumentada. Perfeito, doutora Rebeca. A gente, inclusive, vem trazendo aqui no Canal Rural, né, em nossos diversos programas, aí os relatos dos produtores de prejuízos milionários, de perda de animais, de pessoas feridas e de muitos prejuízos aí para a produção, e isso realmente é tudo muito triste. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, doutora Rebeca Youssef, advogada especialista em agronegócio. Eu agradeço. Bom dia. Muito bom dia para você também. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.